em Marcos capítulo de número 9, verso de número 14. Todos encontraram, amém? Marcos 9, 14. Isso, Marcos 9, 14. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Oh, já pensou que situação difícil? Um pai com um filho dessa situação, o filho espumando, se jogando por terra, se jogando no fogo. Já pensou? Você que é pai, mãe, que situação complicada. Vamos ver o que aconteceu na sequência. Espumando, verso 20, agora 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo momento de louvor, de adoração. Obrigado por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Agora nós pedimos que o Senhor nos visite com o teu poder. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade a falar aos nossos corações. Que possamos aprender mais de ti, Senhor. Fala conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, a semana passada o pastor Antenor falou sobre fé, sobre crer, sobre a importância de nos posicionarmos. Falou sobre aquilo que Tomé precisava, o que os discípulos do Senhor precisavam. Uma mensagem poderosa. Se você não estava aqui domingo passado, assista na internet, porque quarta, né? Oh, Jesus, está difícil, hein? Estou bagunçando tudo. Quarta-feira, acho que é porque ele tinha que pregar essa mensagem domingo, hein, pastor? Quarta-feira, assista na internet, que vai ser muito especial. E uma das coisas que o pastor Antenor falou, que eu quero frisar aqui novamente, é: se todos os milagres que Jesus fez estivesse registrado na Bíblia, disse João em sua carta, não haveria no mundo inteiro papel o suficiente para registrar todos os milagres. Já pensou que quantidade de milagres? E aí, então, o que é que João diz lá na sua carta? Ele diz assim: porém, tudo que foi escrito para que creiais. Tudo que foi escrito para que creiais. Para que a gente possa crer, para que a gente possa abrir, ampliar a nossa visão, para que a gente possa ter fé. Tudo que foi escrito para que creiais. Ou seja, preste bem atenção no que eu vou te dizer. A palavra de Deus, o Novo Testamento e tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, especialmente aquilo que Jesus fez, foi escrito para que nós possamos exercer a fé, para que nós possamos crer no Filho do Homem, receber salvação, graça, vida e vida eterna. Então, foi escrito o suficiente para que você creia. Pense nisso. Foi feita uma seleção
bem criteriosa. Esse texto, esse milagre, aquele outro milagre, a ressurreição de Lázaro, esse menino que foi expulso o demônio, e foi registrado para que nós possamos crer. Então, uma pergunta bem prática para nós sermos rápidos hoje é: o que podemos aprender com esse texto? O que é que o Senhor quer nos ensinar a crer e a praticar e a viver aqui nesse texto? Pense bem nessa história. A Bíblia diz que Jesus estava orando. Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João. Ele e mais 3 discípulos estavam no monte. E Jesus estava lá orando. E Jesus começava a orar e ia longe na oração. E tem uma visitação poderosa e algo lindo acontece lá no monte. Porém, acontece uma coisa interessante. Jesus chama os discípulos e eles estão descendo. Eles vão descer agora. Quando chega lá no pé do monte, Jesus viu um grupo discutindo. Era os seus discípulos que tinham ficado, os 9, e ao redor deles estavam os fariseus, estavam os saduceus, estavam alguns ao redor questionando. E Jesus fala: que esse povo chato, o que esses corintianos estão fazendo aí ao redor dos meus discípulos? O que eles estão querendo? Aí Jesus chega e fala: o que está pegando aí? O que é que está se sucedendo com esse negócio? É interessante que nem os fariseus e nem os discípulos dizem nada, mas do meio do grupo saiu um homem e disse: Senhor, eu estou aqui e eu trouxe o meu filho. Eu já levei ele para os fariseus, já levei ele para o templo, já levei ele para os seus discípulos, e os seus discípulos não puderam fazer nada com ele. Nada. E agora eu trouxe para o Senhor. Se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós e cura o meu filho. Jesus entra num diálogo com ele, e a Bíblia diz que o final desse diálogo é que aquela família é restaurada, curada e transformada para a glória do Deus Altíssimo. O que podemos aprender? Primeira coisa muito importante é sobre a responsabilidade de crer. Esse é o tema da ministração, a responsabilidade de crer. Você pode repetir comigo? Diga assim: a responsabilidade de crer. Diga mais uma vez: responsabilidade de crer. Olha na sua Bíblia o verso de número 17, o que diz, perdão, eu disse fariseus, escribas. Olha o verso 16. Então ele interpelou os escribas: o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos, com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Aí, olha a continuação. Jesus pergunta até quando isso acontece. E aí o pai vem e fala para ele, a continuação. Olha lá, a partir do verso de número 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Repita isso comigo, diga assim: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Diga de novo: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Aí Jesus responde ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha a resposta de Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Preste bem atenção nessa passagem, ela é simples, mas é importante nós compreendermos. Um pai estava com um problema sério com seu filho. E esse pai, ele está buscando solução para os filhos. Quantos estão aqui essa noite buscando solução para alguma área da vida? Solução para o casamento, solução para os filhos, solução para a família, solução para as finanças. Quantos estão aqui fazendo campanha, estão aqui buscando uma resposta de Deus, buscando uma solução divina para a vida? É a mesma situação desse homem. Esse homem vai buscar Jesus. Jesus está no monte, conversa com os discípulos, pede para os discípulos orar, e os discípulos oram e nada acontece. Agora Jesus desce para o monte, e então o pai diz para Jesus: se tu podes, faça alguma coisa. Mas é interessante a maneira como o Senhor responde.
Olha o que o Senhor responde. Responde da mesma maneira como ele pergunta. Se tu podes. E Jesus diz o quê? Se podes. Na verdade, Jesus devolve para ele aquilo que a gente chamava de batata quente. Eu não sei como que chama mais hoje, né? Agora as gírias estão tudo mudadas. Aquela história da batata quente, passa para um, passa para outro, passa para outro. Ninguém quer segurar o problema, ninguém quer resolver a situação, ninguém está conseguindo, na verdade, resolver. E Jesus diz assim, olha, a situação para resolver o problema do seu filho não está em se eu posso, porque eu posso. A situação está em se você crê ou não crê. O que Jesus está dizendo é, não transfira a responsabilidade para ninguém. Essa situação não depende somente de eu poder ou não. Não depende somente de se eu tenho condições ou não. Mas depende se você é capaz de crer. Você já tentou transferir para escribas, você já tentou transferir para os outros discípulos, você já pediu para os 9 orar, agora você está dizendo, Jesus, os discípulos não puderam devolver para mim, e agora eu estou devolvendo para você, dizendo, Jesus, e aí você? Você pode. E Jesus vira para ele e diz, a questão não está se eu posso, a questão está se você crê. Queridos, preste bem atenção, Abacuque diz assim, o justo viverá pela fé. Não diz assim, o justo viverá pela oração dos outros, mas diz o justo viverá pela fé. E é interessante que isso repete em Romanos, repete em Gálatas e repete em Hebreus a mesma coisa. O justo viverá pela fé. Todo relacionamento do homem com Deus está baseado na fé. Hebreus 11 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo de número 1 diz assim, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar, que é levada pelo vento de um lado para outro. Não pense esse homem que receberá alguma coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, ele diz que até a nossa salvação e a nossa justificação é recebida pelo quê? Pela fé. Pela fé. Justificado foi mediante a fé. Tendes paz com Deus. Queridos, preste atenção nisso. Existem necessidades na nossa vida que elas não serão respondidas somente porque nós temos a necessidade. Elas serão respondidas se nós nos posicionarmos com fé. O que o Senhor está dizendo para esse pai é, você precisa que o seu filho seja liberto, então se posicione com fé. Não transfira para discípulo, não transfira para outro. Eu te pergunto e devolvo a situação para você. Você crê que hoje podes ver seu filho liberto? Se você crê, tudo é possível ao que crê. Essa é a mesma situação de hoje. Eu não sei, queridos, quais são as situações que vocês trouxeram. Eu sei que a palavra de Deus nos diz essa noite, se creres, verás o poder de Deus. Porque tudo é possível ao que crê. É possível no dia 31 de dezembro, às 17 horas, às 5 da tarde, o governo inglês ligar numa casa e dizer, está liberado, pode viver, pode estudar, pode morar, pode constituir família, porque está liberado. Mas dia 31 de dezembro, às 5 da tarde, quem é que está trabalhando? Não sei. Eu sei que o nosso Deus trabalha a tempo e a fora de tempo, e de dia, e de tarde, e de noite. Ele está trabalhando, e tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo para o pai do menino, você tentou transferir para todo mundo. Você transferiu para os discípulos, agora você está querendo transferir para mim. Mas você precisa assumir uma responsabilidade hoje. Creia e verás o poder de Deus. Aleluia. Aí é interessante a resposta desse pai. Vamos embora ver? Olha aí na Bíblia. Quem é o tecladista? Cadê? Cadê ele? Tem 2 aí. Olha a resposta do pai. Bora ver? Vamos lá. Verso 23 de novo, para a gente ver o Senhor dizendo. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me
na minha falta de fé. Me ajuda na falta de fé. O que esse pai está fazendo é muito interessante. É interessante que esse pai assume que ele não tinha toda a fé que ele precisava. Por isso ele está buscando ajuda. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Não é interessante? Porque para nós é ou crer ou não crer. Ou é 8 ou é 80. Tem pessoas que é práticas e são diretas, igual o pastor antenou. Ou é ou não é, cara. Ou vai ou racha. É ou não é, pastor? Hashtag falei, pronto. Hã? Partiu para cima. Crê ou não crê? Aí, esse pai diz, eu creio, chorando. Mas me ajuda na minha falta de fé. Queridos, o que esse pai está fazendo é mais ou menos como aquela pessoa que olha para o copo meio cheio. Quem olha para um copo meio cheio, pode dizer, está vazio. Mas pode dizer, está cheio. Está no meio. E ele diz, eu creio. Mas me ajuda. Porque eu sei que a minha fé ainda não é o suficiente. Por isso que o meu filho ainda não foi liberto. Me ajuda. Porque eu creio, mas ainda falta um cadinho. Ainda falta um pouquinho. E ele chorando, diz isso ao Senhor. E então, a Bíblia diz que o Senhor diz, traz aqui o problema. E eles levam o problema até o Senhor. É uma coisa que nós precisamos fazer. E é o que vocês estão fazendo hoje, trazendo até o Senhor. A Bíblia diz que o espírito imundo cai no chão, começa a relinchar. Jesus manda embora. O menino parece que está morto. E alguns dizem, morreu. Jesus toma pela mão e o menino se põe de pé para a glória do Deus Altíssimo. Mas há ainda uma segunda coisa interessante nessa passagem. Porque eu não disse no começo que João falou que tudo que foi escrito para que creiais? É a Bíblia que diz isso. Essa história ela não está registrada somente aqui em Marcos capítulo de número 14. Ela está registrada em Lucas capítulo 9. Está registrado em Mateus capítulo 17. Olha comigo Mateus capítulo 17, o que acontece de interessante nessa mesma história. Mateus 17, do verso 14 em diante. Marcos também a partir do verso 14. Mateus 17, verso 14. Nós lemos Marcos 9, 14. Agora olha 17 a partir do 14. É a mesma história que está sendo contada. Verso 18 diz, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Dali para frente resolveu. Verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiveres fé, como um grão de mostarda. Diga comigo, se tiveres fé, como um grão de mostarda. Amém. Direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Diga comigo, nada será impossível. Eu gosto dessa tradução. Tem algumas traduções da Bíblia que traduziram essa passagem diferente. Tem algumas traduções que dizem assim, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, então dirás à montanha, mas é errado. O original é como está essa tradução que eu li. Se você tiver fé como um grão de mostarda. Se você tiver fé como, e não do tamanho do grão de mostarda. O grão de mostarda é muito pequenininho, você já deve ter visto eles, alguns já viram, é muito pequenininho. Tem aí um grão de mostarda, que beleza, bem pequenininho, cuidado para ele não cair. Bem pequenininho, assim, bem pequenininho. E o grão de mostarda, ele é o menor das hortaliças, a Bíblia diz. Mas quando ela é semeada,
ela é plantada, ela se transforma na maior. Olha o que Jesus está falando. Não é se você tiver fé do tamanho de um grão, é se você tiver a fé como um grão. Vocês estão entendendo isso? O que Jesus está falando é o princípio da semeadura. O que é que você faz com um grão de mostarda? Você planta ele, e aí ele cresce e se transforma na maior das hortaliças. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: se você tiver fé, ainda que ela pareça ser muito pequena, mas você se posicionar com fé, se você plantar o grão, se você plantar, se você se posicionar, se você exercer a fé, essa fé vai crescendo e ela vai se transformando como uma hortaliça. Queridos, o que o Senhor está dizendo é que é possível com que nós tenhamos mais fé. A palavra de Deus também nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Qual é o problema da igreja? Que pouco ouvimos a palavra de Deus. Então deixa eu te falar algo, se você está com um problema e parece que não pode solucionar, comece a ouvir a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não consigo ler, eu não consigo entender. Ouça, coloca no seu celular, coloca no rádio, coloca no carro, ouça a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o pastor Júnior? Não, ouvir a palavra de Deus. Mas olha o que o Senhor está falando aqui. A fé também, ela vem conforme você vai exercitando ela. Creia, plante, semente, assim como um grão de mostarda pode parecer pequeno, mas se for cultivado, vai se transformar na maior das hortaliças. O que eu estou dizendo para vocês, para a gente acabar? Queridos, muitas vezes nós achamos que as coisas vão acontecer grandes da noite para o dia. Jesus está dizendo, olha, se você tiver como um grão de mostarda, e você plantar, você poderá chegar num nível onde nada vos será impossível. Nada será impossível. O que Jesus está falando? Você está com uma fé pequena? Comece a exercitar essa fé. É mais ou menos assim, todos nós gostaríamos de ver um paralítico andar. Nós temos um rapaz aqui na nossa igreja, o Nicolas. Quem já não orou no banco dizendo, Senhor, faz o Nicolas andar? Agora, quantos já saíram do seu lugar e foram até lá orar pelo Nicolas? Queridos, o que o Senhor está dizendo é, exerça a sua fé. Mas a minha fé é pequena, então começa com coisas pequenas. Por exemplo, alguém está com dor de cabeça na sua casa, antes de você dar um remédio, coloque as suas mãos sobre a cabeça do seu filho, do seu marido, da sua esposa e ore por essa pessoa. Alguém está com uma enfermidade, uma dor, ore por essa pessoa. Comece a exercitar a fé, comece a plantar a fé. É o que o Senhor diz para os seus discípulos. Creia, faça. Jesus também disse para eles em Lucas, esse tipo de espírito é só com muito jejum e oração. Jejue, ore, leia a Bíblia, ore uns pelos outros, exerça a fé, e então verás o milagre de Deus em sua vida. Eu quero encerrar e nós vamos orar por vocês. Há uma responsabilidade que é minha, há uma responsabilidade que é sua, é a responsabilidade de posicionarmos com fé, é a responsabilidade de dizermos, Senhor, eu creio, mas a minha fé ainda está pequena, me ajuda a trabalhar ela, como um semeador trabalha um grão de mostarda, para que eu possa ver ela crescendo, e eu possa ver os teus milagres alcançando a minha casa, o meu lar e a minha família. Ajuda-me com a minha pouca fé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Antes de nós passarmos a palavra, eu quero já orar com você. Nós vamos fazer oração por aqueles que estão fazendo campanha. Mas eu quero fazer a pergunta que o Senhor fez para aquele homem a vocês. Talvez você veio dizendo, Senhor, será que hoje é o meu dia? Será que eu vou receber meu milagre? Será que esse milagre pode ser respondido? Senhor, eu já estou há 1, 2, 3, 4, 5 dias da campanha. Eu já estou há tantas semanas, já estou na segunda, na terceira campanha. E Senhor, até quando eu vou ficar com essa situação? E essa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer, se você crê,
tudo lhe será possível.